Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. E hoje estamos em mais um episódio da nossa série Educação Inclusiva em Foco, Casos e Práticas. E é aqui que eu analiso um caso de uma criança e ensino para vocês as estratégias que eu utilizei nesse caso. Eu adoro esse momento do meio-dia, porque é um momento que você, se é professora, está no intervalo, não é mesmo? Às vezes almoçando, às vezes indo para casa. Então, esse momento você pode se dedicar a escutar o que eu tenho para falar para vocês. E hoje o nosso tema é dificuldades com comportamentos desafiadores na sala de aula. Comece a resolver isso hoje. Eu até acredito que esse seja um grande desafio para muitas professoras. Então, eu vou tratar desse caso, dos comportamentos mais desafiadores, mas também vou tratar de um estudo de caso, onde eu vou compartilhar as práticas que eu orientei para a professora e que realmente deram certo, tá? Já sei que lidar com crianças que apresentam comportamentos desafiadores é um dos nossos maiores desafios no dia a dia. Quem diz que é fácil está dizendo mentira, porque é difícil, certo? Quando nós estamos trabalhando com uma criança com deficiência intelectual, ou quando essa criança tem TOD, TDAH, TEA, muitas vezes essas crianças apresentam comportamentos desafiadores. Às vezes, inclusive, elas entram em crise. Entram em crise do nada, né? Aparentemente do nada. E isso porque se a criança está gritando, se batendo, e você não percebeu o que ocasionou isso, nesse momento eu tenho certeza que você se sente perdida. Porque a gente não sabe como agir. E assim, ó, esse momento não é um momento só ruim para a criança que está em crise. É um momento ruim para você, professora, e para os outros colegas também, porque acaba afetando todo o ambiente da sala de aula, afetando o andamento da atividade. Então, hoje, esse nosso encontro aqui é para que eu possa compartilhar com vocês algumas estratégias práticas. Então, eu não vou dar orientação, eu vou ensinar uma técnica, certo? Uma técnica que seja prática, eficaz, que vai ajudar você a lidar com esses comportamentos. E aí, uma coisa que é importante, assim, ó, não é a crise, mas o que a gente pode fazer para que a crise não ocorra. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje para vocês. Quando a criança está em crise, a melhor opção é deixar passar a crise, né? Acolher e tal, mas é como se fosse uma montanha-russa. Então, tá lá em cima, não adianta. Quando baixar a crise, é que a gente faz intervenção, ou antes. Então, hoje nós vamos falar disso, o antes da crise, antecipar a crise. Eu tenho muitas crianças opositoras e desafiadoras lá na minha escola, com TOD, com TDAH, com TEA. Então, eu já passei por isso, já passei por muitas situações difíceis, já levei chute, já levei mordida, puxão de cabelo, arranhão no braço. Então, assim, eu tenho certeza que é muito difícil lidar com crianças que se opõem a tudo, que têm resistência a fazer as atividades e às vezes é agressiva, né? Então, ser opositora é não querer fazer as atividades, se opor a tudo que você fala. Uma das últimas coisas que eu vi, a professora pediu assim: gente, vamos fechar todos os cadernos e vamos para o parque. A criança opositora disse: eu não vou. E aí a professora disse: não, gente, então vamos fazer o seguinte: falta poucos minutos mesmo para o lanche, vamos ficar na sala até o lanche. Aí a criança opositora disse: eu vou sair. Ou seja, se opõe a tudo que a professora faz. Então, realmente, a gente fica sem saber o que fazer.
tá? Se você também já se sentiu assim, sem saber como agir nessa situação, fica aqui comigo que vai valer a pena você anotar essas estratégias. Mas antes, eu quero dizer para você que essas estratégias que eu utilizei com um perfil de uma criança, que foi do Lucas, tá? Então, o Lucas, menino de 9 anos, com TOD, desafia todas as autoridades, isso inclui direção, professora, pais, qualquer uma das autoridades. Não, ele é resistente a qualquer limite e age de forma agressiva, quando é contrariado, né? Se recusa também a participar das atividades e muitas vezes sai da sala, chuta a porta. Então, assim, é uma situação que realmente nós, professoras, que a gente está ali para ensinar, né, o conteúdo, a gente se preparou. Então, estar numa situação dessa é realmente desesperadora. Se você não recebe apoio, não recebe orientação, aí é pior ainda. Eu não sei se você já passou por uma situação assim. Você já viu uma criança assim, opositora? Se tem lá na sua escola, né? Então, quais foram as estratégias que eu orientei a professora no caso do Lucas? Olha, eu já fiz ontem alguns stories sobre o caso do Lucas e coloquei algumas estratégias lá. Então, tem nos stories, acho que até meio-dia, 1 hora, tem. E agora eu vou ensinar outras estratégias, certo? Como é que está a situação do Lucas hoje? Claro, a gente começou, o caso do Lucas é do começo do ano. Então, o Lucas agora, ele está muito melhor. Ele passou a participar das atividades com mais frequência. Isso para nós é muito bom. Não desafia tanto a professora, porque a professora já vai medindo, é como se fosse um termômetro. O que, que vai desencadear uma crise, sabe, uma oposição? As estratégias que eu ensinei para a professora está valendo desde março. Então, março, abril, maio, olha quantos meses. O clima da sala de aula melhorou 100%. Então, vale a pena. Então, agora vamos para as estratégias que são práticas e que você precisa aprender, certo? A primeira estratégia é a seguinte: escolhas. Dê à criança TOD a possibilidade dela escolher. Você pode pensar, meu Deus, a Bel está doida. Ela já não obedece, vou deixar ela fazer o que ela quer. Não. Tira a roupa velha, coloca uma roupa nova, mulher. Você vai dar escolhas para ele fazer o que você quer. É isso. Então, assim, ó, as crianças TOD, elas respondem melhor quando elas sabem o que está esperando elas e quando elas pensam que elas estão no controle da situação, no controle. Então, é importante, assim, temos uma atividade para ser feita, temos uma atividade, por exemplo, uma atividade escrita, né? Então, você vai dar opções limitadas. O que, que é isso? 2 opções, tá? Mas opções que sejam reais e ela vai achar que ela escolhendo, ela vai estar no controle, entendeu? Mas, na verdade, ela vai estar fazendo o que você quer. Então, ela não está quebrando a regra. A regra é fazer atividade. Então, você pode dar 2 opções. Você quer fazer a atividade escrevendo com caneta ou com lápis? Pronto. Ela vai escolher. Como ela escolheu, ela acha que está no controle e vai fazer a atividade. Dê sempre 2 opções, não mais que isso. Olha, nós temos. Você prefere começar a fazer atividade desenhando ou pela leitura? Você quer fazer essa atividade com colagem ou com canetinha de hidrocor? Olha, nós temos 3 atividades aqui. Qual delas você quer começar primeiro? Então, quando você dá escolhas para essa criança, ela acha que ela está no comando de tudo,
que ela acha que ela está decidindo tudo, mas, na verdade, a gente que propôs a atividade. Então, ela está fazendo aquilo que ela precisa, aquilo que a gente quer, mas a gente dá a opção para ela achar que está no controle, mas, na verdade, quem está controlando ela somos nós. Essa estratégia é infalível. Infalível. Dê à criança toda a possibilidade dela escolher o que ela quer fazer. E o que ela escolher, faça com a turma toda. Gente, então vamos começar como o Lucas decidiu, ó. Pronto. Você pode dizer, não, ele já me incomoda demais e eu não vou dar isso para ele. Mas isso não é um prêmio, gente. Isso é a capacidade que você vai ter de controlar ele na sala de aula. Porque ele só vai fazer aquilo que ele escolheu. E aquilo que escolheu, quem propôs foi você. Então, deixa ele fazer. Do jeito que você planejou. Ele está fazendo, não é? Porque assim, ó, você não pode batalhar com uma criança TOD. Batalhar é se opor a ele. Ele se opõe a você, você se opõe a ele, ele te xinga, tu xinga ele faz cara feia, você faz cara feia para ele. Isso é batalhar. Nessa batalha, a criança TOD vai ganhar. E você vai ficar exausta. Então, essa é mais uma estratégia. Primeira estratégia, dê escolhas. Segunda estratégia, nunca batalhar com essa criança. Nunca, nunca. E uma outra estratégia que é muito fácil mesmo, tá? É assim, ó, essa criança, ela precisa de sinais visuais. Ela precisa de uma contagem regressiva. Ela precisa de uma preparação do que vai acontecer na sala de aula. Geralmente, as crianças TOD, elas são intolerantes ao fracasso. Quando elas estão fazendo uma atividade que elas são bem-sucedidas, elas não querem mudar, porque elas não vão se arriscar a fazer errado, né? Então, assim, ó, se você propõe uma rotina na sala de aula, visível e previsível, ou seja, tem o passo a passo que precisa, aí você já sabe, sempre que chega a atividade de matemática, o TOD entra em pânico. Claro, de repente, ele é ruim em matemática, e é sempre na aula de matemática. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a rotina, e quando for chegando a aula de matemática, você vai conversar com essa criança e dizer assim, olha, agora você tem que sentar mais perto da prof, porque a prof vai te ajudar. Porque hoje você vai acertar tudo. Porque eu vou estar aqui para te ajudar. Então, um suporte para essa criança enfrentar desafios é muito importante. Ela tem que saber que pode contar com você. Entendeu? E que você vai estar ali ajudando ela. Então, é muito, muito importante que você compreenda que a criança TOD não é uma criança malvada, uma criança vingativa. Não. Ser malvada e ser vingativa, que algumas são, né? É um comportamento que elas aprenderam para se defender daquilo que elas não podem fazer sozinhas. Então, como elas não conseguem fazer sozinha, não conseguem segurar a frustração, né? A ansiedade, aí ela entra em crise, te xinga, joga a carteira no chão. A agressão é um comportamento de defesa com relação ao próprio fracasso. Esse é o entendimento que você tem que ter da criança TOD. Então, o que a criança TOD precisa? Do teu apoio. Se você não der apoio e ficar contra ela, só vai piorar a situação. Então, veja bem, dar escolhas, apoiar essa criança, e ela tem que saber que ela é importante para você, porque provavelmente, se ela é toda em casa também. Então, o pai deve bater, botar de castigo, fazer aquele auê todo dia, a mãe também já não aguenta mais, então a relação familiar já não é boa.
Você pode ver, toda criança TOD, não vou dizer toda criança não, a maioria das crianças TOD, vamos diminuir, né. A família não está bem estruturada, você pode olhar. Aí o que acontece? Se em casa não está bem, essa criança ela tem que ter alguém como referência, e esse alguém tem que ser você, pode ser você. Então, toda criança gosta de se sentir importante e amada. Se em casa ela não é, na escola ela tem que ser. Então, nós, professoras, que estamos diante de uma criança TOD, a gente tem que acolher essa criança. Ela tem que saber que ela é importante para você. Olha, lá na escola a gente tem agora ele está com 8 anos. Quando ele entrava em crise, ele dizia assim para mim, ó: "Eu te odeio", porque, claro, ele começava a gritar, eu corria, né, para já acolher. E ele primeiro, eu não tinha nada a ver com o assunto. Ele errou uma atividade, não tolerou o erro. Saiu da sala, chutou a porta, gritou: "Eu te odeio, eu odeio essa escola, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio". Então, assim, ele estava em crise. Claro que eu ficava ali do ladinho dele, para que ele não pudesse se machucar, se agredir. E aí eu ia, conforme ele ia se acalmando, eu dizia: "Pois é, mas eu não fiz nada para você, mas eu sei o que você está sentindo". Às vezes eu também fico furiosa quando eu erro uma atividade. Mas eu fico furiosa só por dentro, eu não fico gritando. Mas você precisou gritar agora, e eu compreendo isso, mas eu vou te ajudar para você não errar mais. Então, esse menino, ele começou a pegar alguém como referência, alguém que entenda o que ele está passando e o ajude. Então, nós temos essa capacidade, a gente está ali 4 horas com essa criança. Se ela tem que passar 4 horas dentro de uma escola e com você, que ela passe momentos felizes. "Ah, Isabel, isso tudo é muito difícil". Não, não é difícil não. Eu vou dizer para você, não é difícil. Anote aí, tudo que essa criança precisa, de uma rotina, que você observe quais são os gatilhos que ela vai dar à crise, que ela vai se opor, quando é que ela se opõe, né? Então você mapeia isso, e antes que isso aconteça, você vai trabalhar com essa criança. Outra coisa que não custa nada, uma outra estratégia que não custa nada, dê elogios para essa criança. Quando ela tiver com um comportamento ideal, né? Porque ela não fica o tempo todo se opondo. Então tem hora que ela está ali, trabalhando, fazendo uma atividade, brincando com um amigo, de boa. Nesse momento, você vai entrar e dizer assim: ó, "Eu adoro quando você se comporta desse jeito". "Muito bem. Olha, isso me deixa feliz por demais". Então, não adianta você, brigar com essa criança quando ela está se opondo a você. Agora eu quero que você imagine o seguinte: toda vez que a sua criança se opor a você e gritar e dizer que não quer e fazer aquele auê, você ficar ali com ela dentro da sala de aula falando: "Guri, você não pode fazer isso. Olha, todo mundo na sala tá ficando apavorado. Para com isso, vai fazer isso na tua casa". E aquela brigaceira toda, o que essa criança TOD conquistou? 100% da sua atenção. 100% da sua atenção. Já pensou nisso? Então, ela vai começar sempre a se opor cada vez mais para ter mais a sua atenção. E aí eu chamo isso de uma atenção indevida. Porque a atenção que você deveria ter dado a ela é quando ela estava bem. Não é quando ela tá em crise, está se opondo. Ela tem que entender que você é a pessoa que ela pode pedir socorro, que ela pode se apoiar, então ela não pode se opor a você. Então você dar a ela uma rotina estruturada, escolhas,
feedbacks positivos. Diga a ela, porque isso é de graça, só gasta saliva. Diga a ela que você gostou do comportamento dela. Diga a ela que ela é importante para você. É assim que você vai mudar o comportamento de uma criança TOD. E foi exatamente isso que nós começamos a fazer com o Lucas. Isso deu muito bem, certo. Quando começou a dar certo na escola, nós chamamos os pais para fazer a orientação adequada. Entenderam? Então, a gente muda um pouco a gente muda um pouco a forma como a gente trabalha dentro da sala de aula, tendo uma criança TOD. Não é só TOD, né? No caso do Lucas, ele era TOD, mas TDAH, que pode ser opositor também, certo? Algumas síndromes, a criança também é opositora, tem essa característica, né? Agora, uma coisa importante para vocês saberem: como eu posso diferenciar o TOD de uma birra, né? Ou até de uma criança TDAH? Existem 7 tipos de TDAH. Anotem aí, 7 tipos de TDAH, não são 3, são 7 tipos. E um dos tipos de TDAH, ele é assim, opositor. Mas qual é a diferença dessa criança TDAH para uma criança TOD? É que o TOD, ele tem uma frequência maior. Então, dos 7 dias da semana, 5 se opõem. Então, é muito frequente. E ele se opõe em público e num público conhecido. Ele não vai se opor se ele está num público diferente, que ninguém conhece ele. Por exemplo, no médico. Leva o menino no médico e não se opõe a nada, faz tudo que o médico quer. Porque o médico, ele não conhece o médico. Eu tenho muito disso na escola, porque os pais levam para psicólogo, né? Aí, quando vai a primeira vez, aí a psicóloga liga para nós e diz: olha, aqui ele se comporta muito bem. Aqui ele não é agressivo, ele não bate, não morde. Eu pergunto: quantos atendimentos você fez? Ah, eu fiz 2 atendimentos. Falei: ah, tá bom. Quando dá 5, 6 atendimentos, que aquela criança já sabe o que vai encontrar no consultório, aí é que ela começa a se opor. Porque daí aquela pessoa ficou familiar, aquele público ficou familiar, ele já conhece todo mundo que atende naquela clínica. Entendeu? Então, assim, ó, ao TDAH, não. O TDAH não tem esse perfil, ele só se opõe à atividade. Mas se opõe para fazer os deveres, ele se opõe a botar uma outra roupa, e geralmente se opõe só para a mãe e para o pai, um pouquinho para a professora. Mas o TOD é algo bem mais intenso e tem que ter público e frequência. Entendeu? Tem que ter uma frequência muito intensa, tem que ter um público que esteja ali vendo tudo aquilo. Agora, a última estratégia que eu quero falar para você que está aqui me ouvindo. Se você tem uma criança TOD em sala de aula, como o Lucas, você vai dar pausas, vai fazer na sua sala de aula pausas ativas. Então, assim, ó, durante 20 minutos você faz a atividade escolar. Pode ser uma leitura, pode ser uma explicação de texto, pode ser um desenho, o que for. Só que depois de 20 minutos, você pode pedir para essa criança TOD fazer uma atividade fora da sala de aula, como, por exemplo, ir lá no bebedouro encher a tua garrafinha de água. Ou ir lá na secretaria pegar um pincel novo, apagar o quadro, distribuir o material para os amigos. Esse movimento, esse intervalo entre uma coisa cognitiva e algo que mexe o comportamento, algo motor, ajuda essa criança a se autorregular, especialmente a, tipo,
estava muito ansioso na atividade, estava ao ponto de explodir. Não vai explodir porque você vai mandar ele fazer uma atividade física. Entendeu? Ó, Lucas, agora eu preciso que você vá lá entregar para a Gabi esse material para a prof. Ele vai. Então, ele vai sair daquele cenário que ele estava quase explodindo para um outro cenário. Vai e volta, acabou. Entrou na sala, já é outra criança. Então, essas pausas você deve dar quando o seu olhômetro começar a perceber, pelos 20 minutos, né? Ou coloca 20 minutos, ou quando você começar a perceber que ele está se desregulando. Já faz o corte e manda ele fazer uma atividade. Certo? Se ela está começando a ficar irritada, sugira que faça, né, alguma coisa para você. E aí essa quebra permite que a criança retome a atividade com mais calma, porque você vai quebrar a crise. Isso é importante. Isso é importante você colocar em prática, tá? Coisas simples, você deve elogiar essa criança com coisas simples, simples. A criança toda, ela precisa saber que você gosta dela, que ela é importante para você. Então, se ele fizer qualquer coisa, levantou a mão para pedir para falar, elogie isso. Ótimo que você levantou a mão. Claro, é assim que eu gosto. Assim você se comporta muito bem. Agora, qual é o jeito errado de lidar com uma criança TOD? Tentar controlar essa situação com repressão, ameaças e punições. Se você quer trabalhar assim com ameaças, punições, repressões, com certeza você vai batalhar com essa criança, isso só vai aumentar a tensão entre vocês, essa criança vai se sentir ameaçada, mais ansiosa, frustrada, e ela vai ter prazer em ter a tua atenção indevida. Então, ela vai fazer o tempo todo, vai o tempo todo te perturbar, porque ela conseguiu a sua atenção. Esse é o jeito errado. Os pais fazem muito isso, né? Dão punição, dão castigo, ameaça, recompensa também não dá. É criança com TOD. Eu sei muito bem que lidar com esses comportamentos, todos esses que eu falei aqui, pode ser muito desgastante. Imagina você todos os dias ter um desgaste emocional, porque é emocional, né? E esse emocional ele é tão forte que você chega em casa partida, com dor no corpo, parece que um trator passou em cima de você. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas quando você aplica essas estratégias que eu falei aqui, quando você assume essas orientações que eu dei aqui e implementa elas, você vai se sentir mais segura, a criança se sente mais segura e tudo vai mudar. Cada ajuste na rotina é um passo importante para criar um ambiente mais tranquilo, mais produtivo para todos da sala de aula. Essas crianças, elas precisam, desculpa eu falar isso, mas elas precisam ser amadas. Elas precisam ser acolhidas. E não é a psicóloga que vai fazer isso. A psicóloga atende uma vez por semana, de 15 em 15 dias. É você que vai ficar um ano letivo inteiro com ela. Ó, se você está sabendo que ano que vem você vai ter na sua sala uma criança com TOD, já começa a afinar os laços afetivos entre você e ela. Já começa a dizer para ela, quando você encontrar ela na escola, olha, ano que vem você é tua professora, vai ser muito bom, nós vamos fazer várias coisas legais. Começa a gerar essa expectativa. Começa a se importar com ela. Começa a dizer, encontrou no portão, olha, amanhã, ano que vem ele vai ser meu. Abraça, acolha. Porque é isso que essa criança está precisando. Gostaram do que eu falei hoje? Quem gostou, quero like, ó. Então me dê like, porque isso é bom, esse conteúdo é bom, né? O tratamento para crianças TOD muitas vezes não é medicamentoso. Não é medicamentoso.
é muito mais uma terapia familiar, né, que tem que ser feita. E na escola, a gente o acolhe como acolhemos os humanos, com carinho, atenção, olhar, verdade. Você sabe que eu falo para o meu aluno Todd lá na escola, esse que eu falei o caso aqui, né? Quando ele diz que me odeia. Esse ano eu acho que ele entrou em crise umas 5 vezes só. O ano passado era todo dia. Então, quando ele fala isso, eu digo para ele, quando passa a crise, eu digo, pois é, tu disse que me odiava, né? Eu fiquei muito triste com isso, porque eu te amo demais. Você é muito especial para mim. E eu fiquei muito chateada porque você disse que me odeia. Estou muito triste mesmo, bem triste. Mas eu sei que isso vai passar porque não era verdade, né? Ele fala, não, não era verdade. Eu digo, então tá bom, agora já passou para mim. Ele tem que saber que eu o apoio e que eu também fico triste com algumas coisas que ele faz, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo grande no coração e vamos melhorar, né, o nosso relacionamento com as nossas crianças Todd. Gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Ó, beijinhos. Tchau.